na mesa anterior, no encerramento, pela Patrícia, hoje, se calhar, mais do que mérito, fala-se numa nova expressão, que é a expressão do talento. Só que o problema da mobilidade de talentos é que hoje em dia, eu penso que este é o principal desafio dos recursos humanos, dos departamentos de gestão de recursos humanos, é que já não há nem empresas para a vida, nem países para a vida. E eu, antes de iniciar o debate, queria só contar uma pequena experiência pessoal, que é um bocadinho um exemplo paradigmático disto que eu acabei de dizer. A notícia foi citada por mais de 100 órgãos de comunicação social, todo o mundo, como um exemplo de como os países do norte e centro da Europa estavam, de alguma forma, a roubar talentos aos países do sul da Europa. Houve mais de 20 mil pessoas, mais de 20 mil portugueses qualificados que concorreram e que enviaram o seu currículo para os servidores de uma agência de emprego de uma pequena cidade alemã que se chamava Schwäbisch no norte do país, no norte da Alemanha. E tudo começou porquê? Porque eles convidaram jornalistas do sul da Europa, portanto Espanha, Portugal, Grécia e Itália, para dar a conhecer oportunidades de trabalho nas empresas da região, que não conseguiam colmatar, não tinham quadros no país para colmatar. Eu estive nessa cidade, fiz uma reportagem, disse que era uma cidade que andava à procura de portugueses e queria contratar portugueses, e o resultado foi este. O que para mim é um sinal, não só do impacto que as notícias podem ter, mas também do impacto que esta mobilidade de talento se coloca hoje nos países e sobretudo na Europa. Há dois principais problemas, é como é que esta cidade, a Alemanha e parte da Europa, consegue resolver, que é manter o talento e atrair talento e manter o talento nos seus países, e depois, por outro lado, como é que esta falta de quadros disponíveis vai limitar o crescimento das empresas e das economias, e muitas vezes, e neste caso, nesta cidade alemã, havia esse risco, as próprias empresas, como não conseguiam encontrar os quadros, pensavam deslocalizar-se para outras economias onde fosse mais fácil, por exemplo, da Europa do Leste, onde fosse mais fácil arranjar o tal talento. As previsões, a Europa vai precisar de 200 mil engenheiros, só engenheiros, nos próximos anos, e que não está a formá-los. Mas tudo isto, e eu acho que Portugal tem sido uma das economias mais afetadas por isso, há uma nova vaga de imigrantes qualificados, por dia imigram 273 portugueses, um número que triplicou nos últimos 5 anos. E como se costuma dizer, que o talento é o petróleo do planeta, e só os países e as empresas conseguirem reter e atrair o talento é que vão conseguir vencer nesta nova economia global. Portugal não está a conseguir inverter este processo, ou seja, não está a conseguir atrair os quadros necessários para compensar os talentos que exporta. Que metodologias são utilizadas por estas duas empresas que temos aqui para desenvolver o talento? Como vencer esta guerra de talentos? Como alinhar os talentos com os objetivos das empresas? Como retê-los e fazê-los crescer? E também a performance das organizações através desta mobilidade que é interna e também internacional. Estas são algumas das questões a que vamos responder nesta sessão, ou vamos tentar responder nesta sessão. Para nos ajudar, temos Paula Prates, ela que é a gestora de recursos humanos da José de Mel Saúde, e também Tiago Brandão, responsável pela direção de pessoas do Unicer, e havia uma terceira pessoa na mesa, Susana Vesta, que deverá estar a chegar, que é diretor de recursos humanos da Philip Morris Internacional. Mas estamos aqui os três para tentar responder a estas questões. Paula Prates, eu ia começar por si. A primeira questão é: como é que se garante que se recruta o verdadeiro talento que a empresa precisa? Porque há quem diga que se há um engano aí, isso pode ter um custo muito elevado para as empresas. Como é que a José de Mel Saúde garante isso no período de recrutamento? Nós, de facto, temos instrumentos em termos de recrutamento que nos permite aferir os candidatos, mas hoje em dia, e sobretudo na área da saúde, eu não sei, eu penso que há pouca gente aqui, pelo que sei da organização, da área da saúde. Posso perguntar-vos quem é que está aqui da área da saúde, se temos muitos. Muito poucos. Mas é uma das áreas que tem sido muito afetada por esta questão também da exportação e da imigração de quadros. Não é? É uma área que eu diria que está a viver um momento estranho, digamos assim, porque temos uma grande perturbação, todos nós ouvimos, do Serviço Nacional de Saúde, que todos conhecemos e todos ouvimos todos os dias, e por outro lado temos a área privada a organizar-se e a crescer brutalmente, de facto, e onde há muita guerra pelo talento e que se coloca o tema do recrutamento. No caso dos médicos, não é que não são formados os médicos necessários para suprir estas necessidades, não é? Sim, é um talento muito qualificado e é um talento escasso ainda aqui. E como o privado está organizado, de facto, e está a crescer, a guerra pelo recrutamento passa também pelos nossos concorrentes. Eu diria que mais de qualquer instrumento, mais de qualquer forma de recrutamento mais aliciante,
aquilo que percebemos com um projeto que temos estado a levar a cabo na José de Mel Saúde nos últimos 2 anos, e pensando mais especificamente nos médicos, de facto, a grande diferença que nós sentimos é a nossa cultura e os valores. E percebemos isso, que nós falámos com cerca de 300 médicos nos últimos, de uma forma muito pessoal e de uma forma muito interativa, tentámos sentir um bocadinho o pulso àquilo que são a vivência dos médicos connosco na José de Mel Saúde. E eu estive em muitas dessas reuniões e fiquei muito surpreendida com a forma como eles reconhecem, de facto, em termos de valor e de cultura, e aquilo que reconhecem de positivo e aquilo que acham que devemos melhorar. E, de facto, eu diria que hoje, mais do que recrutar alguém, e já se falou aqui hoje de manhã, é sermos recrutados, sermos uma empresa recrutável por esses talentos. De facto, acho que é muito por aí. E não é tanto, ajuda-nos imenso os LinkedIns, ajuda-nos imenso outras ferramentas que temos, mas, de facto, quando pensamos em determinados quadros muito, muito qualificados, muito escassos, de facto, aí a diferença é o que nós somos capazes de ser enquanto organização, enquanto cultura, enquanto valores. Invertindo um bocadinho o processo, não é? Um bocadinho. Tiago Brandão, ele é responsável pela gestão e diretor de recursos humanos da Unicer, e ele fazer a mesma pergunta: como é que garantem que recrutam os melhores e os mais adequados para os objetivos da Unicer? Bom, boa tarde a todos. Evidentemente, a minha resposta não pode ser afirmativa e muito perentória. Não sei se nós recrutamos os mais talentosos. Achamos que sim, mas não temos ainda um benchmark suficientemente robusto. É verdade que a Unicer beneficia de um employer branding de muitos anos, de mais de 100 anos, e ao longo desse tempo, de facto, facilita-nos muito a vida, o trabalho realizado pelos meus antecessores e pelos colegas em geral, dado que nós cativamos muito potencial talento. A questão sua, importante, é como é que isso se transforma efetivamente em talento efetivo, ou seja, em desempenho e inclusivamente em resultados. Portanto, do ponto de vista da motivação. Nós utilizamos, ao nível da Unicer, uma definição relativamente simples de talento, que é esta capacidade diferencial das pessoas de saber fazer melhor, mas gostarem do que fazem. E quando definimos assim o talento, torna-se muito mais fácil estabelecer as políticas ditas de recursos humanos, quando na verdade são apenas políticas de gestão de expectativas. Nesse sentido, e indo direto à questão, nós utilizamos basicamente três ferramentas. Uma, obviamente, é mapear esse talento. Temos, aliás, vindo a fazer um trabalho de atualização do que é o nosso questionário de potencial para as chefias e para fazer depois o deploy na organização, de maneira a que as chefias sejam envolvidas na classificação do talento, neste caso do potencial talentoso. Envolvemos toda a estrutura, desde a Comissão Executiva até às chefias intermédias, e depois temos os resultados, que são medidos ao nível da nossa ferramenta de avaliação de desempenho, dos indicadores de gestão. Quando cruzamos isto, resulta uma matriz, e esta matriz, que de 2 em 2 anos revemos, pensamos que de 2 em 2 anos ainda é suficientemente adequada à volatilidade que sabemos existir no mercado de trabalho. Temos um mapa muito óbvio daquilo que é neste momento, ou são as zonas de risco, as zonas de maior necessidade de investimento, enfim, da tal questão da melhoria contínua, para garantir que, caso tenhamos que suprir uma necessidade, os tais gaps, vamos recrutar externamente, ou fazemos a mobilidade interna de pessoas que estão com essa vontade de gostar de fazer noutras áreas, e enfim, garantimos com isso que temos internamente o fit entre as necessidades e, efetivamente, as capacidades de desempenho. Paulo, diga uma coisa, como referiu, a área da saúde é uma área onde o talento também é um bem escasso. Estão a ter dificuldades neste momento em encontrar as pessoas ou não? Até estou a lembrar, por exemplo, desta vaga do Reino Unido que está louco pelos nossos médicos e pelos nossos enfermeiros. Há muitos países a tentar recrutá-los e a pagar mais, não é, do que em Portugal. Sentem essa dificuldade ou não? A José de Mel Saúde não tem sentido muito essa dificuldade. Penso que no caso dos enfermeiros somos capazes de vir a sentir a médio prazo, porque houve aqui um grande desequilíbrio. Eu recordo que aqui há uns anos andei a fazer um roadshow pelo país para tentar recrutar enfermeiros que eram muito escassos. Hoje temos uma pilha daquilo que nós chamamos os currícula referenciados, porque havia muitos enfermeiros no desemprego e começaram a ir para fora. Mas, de facto, não temos sentido muito isso. Admito que a conjuntura que hoje vivemos possa ser algo difícil no futuro, e estamos já também a olhar para o talento dos enfermeiros que temos em casa
e a tomar medidas preventivas relativamente a esse tema. No caso dos médicos, temos tido um crescimento, esta fase de crescimento que estamos a ter também nos ajuda a dar respostas que de outra forma, em ciclo de crise, penso que será mais difícil. Mas de facto com os médicos as coisas têm sido um pouco diferentes. Aquilo que nós temos sido capazes, no meu entender, de fazer com os médicos e que de alguma forma temos ganho muito com a retenção e temos conseguido retê-los na nossa casa, é muito transformá-los de facto em parceiros, dar-lhes voz. E só a título de exemplo, nós esta semana temos um conjunto de médicos com uma pessoa da área de formação que está neste momento fora do país a tentarem perceber a formação comportamental para médicos e são eles que estão a ver, são eles que nos estão a ajudar nisso. Portanto, de facto, transformar estas pessoas, dar-lhes voz, perceber quais são os projetos, porque aqui o Tiago falava da importância da mobilidade e de darmos experiências e desenvolvermos pessoas através da sua mobilidade interna, que nós conseguimos muito fazer isso na área mais dos quadros e da gestão. Para os médicos, eles hoje cada vez sabem mais de menos coisas, cada vez são mais especialistas, mais diferenciados. Portanto, não é suposto que eu desafio um ortopedista para ir para a maternidade fazer partos, não é? De facto, não é uma coisa que faça qualquer sentido. E, portanto, aqui, como é que eu retenho estes profissionais tão especializados, tão diferenciados na nossa organização? Já vos falei dos valores e da cultura. Depois, há um outro tema que é, de facto, muito caro e que temos apostado muito com eles, que é esta atividade científica e formativa. Porque, de facto, estes médicos sem formação e sem atividade científica não se desatualizem, morrem profissionalmente. E, portanto, aí tem sido uma grande aposta. Temos hoje uma academia CUF, que tem um departamento clínico bastante rico, já muito dinamizado, porque os enfermeiros são ótimos a dinamizar estes temas do desenvolvimento. Estamos a desenvolver este tema da atividade científica e formativa e a ter médicos mais dedicados connosco. Portanto, tentamos, desta forma, depois de os ouvir, ir a encontro, responder a essas suas expectativas com os seus olhos, digamos assim, da forma como eles veem e como podem ser motivados. Esta questão de, depois de recrutar as pessoas certas, mantê-las na organização, hoje em dia há quem diga que há muito mais incentivos do que apenas o aumento de salário. E a Paula falava aqui desta questão da aposta na formação, de os ouvir e de os envolver também na estratégia da organização. Na Uniced isso também acontece? Também apostam nestas vias? Sim, isso é aquela parte do gostar. Como é que nós mantemos as pessoas a gostar do que fazem? Efetivamente existe uma política, como é evidente também, consignada à realidade de quadros que estamos a falar. Ainda no painel anterior se falava da realidade da EFE, portanto tem quadros muito menos qualificados e quadros superiores, como nós achamos. Mas, em média, a retenção pode ser promovida para além de salarialmente, que não nos enganemos, é extremamente importante. Ainda continua a ser importante. É fundamental. Sobretudo, estamos nós a falar de um mercado relativamente interessante para os tubarões, digamos assim, do recrutamento internacional, mas dizia então que a retenção passa muito por um envolvimento permanente. As pessoas estarem apaixonadas, estarem envolvidas, tal engagement, saberem gostar, nós sabemos se elas estão a gostar. Isso é feito através de um feedback permanente. Hoje não estamos no estádio do colinho, mas na verdade é preciso transportar um pouco as pessoas para uma realidade de comunicação interna. Nesse sentido, nós temos um mecanismo de avaliação de desempenho 360 graus, que permite que todas as pessoas sejam envolvidas pelo menos uma vez, quando não duas, no mínimo, anualmente, em feedback, para percebermos se elas estão motivadas, portanto, o tal gostar. E, por outro lado, claro, temos os sistemas de incentivo, que sejam na forma de remuneração fixa ou de remuneração variável, de benefícios flexíveis, e, claro, também os sistemas de planos de desenvolvimento associados a este instrumento que nós chamamos de rumo, para reter, enfim, quando temos que reter. Porque também é importante gerir o talento numa perspectiva de reter e não reter. Isso também, ou seja, ser capaz também de deixar cair as pessoas que não se adequam. Talvez não cair, mas a mobilidade interna também é um instrumento de requalificação. Objetivamente, em alguns casos, mobilidade externa também, claro. Paula, relativamente, e voltando à área da saúde, como é que depois este talento e esta capacidade intrínseca dos médicos, porque a saúde é uma área muito específica, de alguma forma se
pode refletir, ou de que forma que mecanismos é que podem criar para que ela tenha reflexos, não na produtividade, mas se calhar neste caso será na satisfação dos clientes, não é? Porque no caso da saúde não terá a ver tanto com a produtividade, mas com a satisfação dos clientes. Como é que garantem que há essa passagem do talento dos médicos para depois uma melhoria dos resultados e da performance da GNL Saúde? É um tema crucial e esta formação que eu falava tem muito a ver com formação comportamental. E isto porque hoje o cliente ou o doente ou o utente que vem às nossas unidades são substancialmente diferentes. Nós somos diferentes hoje na relação com o médico do que tínhamos, a relação que tínhamos aqui há alguns anos. Somos mais informados, somos mais exigentes, sobretudo na área privada, em que a mesma pessoa num Serviço Nacional de Saúde ou num hospital privado tem uma exigência diferente e, portanto, os nossos profissionais têm que estar à altura para responder a essas exigências. E hoje não é fácil, não é? E todos nós já tivemos a experiência de ir a uma consulta em que o médico tem que fazer o seu registro informático, está a olhar para o ecrã e não olha para nós e ficamos, de facto, aborrecidos. Como é que nós podemos, e sabemos muitas vezes, e de facto os médicos, não só os médicos, os enfermeiros também, mas muitos médicos assentam muito a sua relação naquilo que conseguem dar ao cliente, ao seu doente. Há de facto ali uma relação. Eu que trabalhei muito na... causa, não é? Porque os médicos são pessoas sim, bastante orgulhosas e que acham, pronto, há essa questão, não é? Pode ser um bocadinho melindrosa. Eu sou um bocadinho suspeita a falar dos médicos, não sei se eles são assim tão orgulhosos. Aquilo que eu sinto hoje na área da saúde, eu trabalhei muito na área bancária e seguradora e a sensação que eu tenho é que saí do mundo do dinheiro para o mundo das emoções. E, de facto, falar com 300 médicos pessoalmente e ouvi-los falar daquilo que é a sua relação com o doente, nós percebemos que é uma tónica fundamental. Mas cada vez mais estes médicos também estão atentos ao tema da sustentabilidade e ao tema que a saúde tem, de facto, um preço e que eles não podem e têm que estar preocupados em não ter desperdício. Mas a relação com o cliente faz toda a diferença. Nós avançámos com o processo de avaliação de desempenho dos nossos médicos, e um dos temas que trazemos para cima da mesa, para além dos objetivos mais de produção, falava há pouco, dos indicadores de qualidade e da própria atividade científica e formativa, temos uma avaliação da parte comportamental, em que temos indicadores em que o tema da relação do cliente e da família e intra-equipa, se quiser, é fundamental e tem peso na sua avaliação, tem uma ponderação significativa. Agora, aquilo que sentimos é que estamos todos a crescer muito, temos muito espaço para andar nessa relação com este novo cliente e ainda por cima nós sentimos hoje na saúde aquilo que nós todos sentimos na área de recursos humanos. Hoje temos uma grande diversidade de pessoas, porque basta haver uma diferença de 5, 6 anos, temos os millennials, temos uma diversidade tão grande e cada vez mais nos exige lideranças situacionais. E aqui o cliente é a mesma coisa. Temos clientes que ficam espantados porque lhes dão uma senha, quando estão habituados a usar os seus iPhones, todos esses equipamentos, e temos pessoas mais velhas, um bocadinho mais velhas que a minha geração, que já não estou bem aí, mas que de facto têm outro tipo de exigências em termos de relação. Portanto, nós temos que ajudar o médico também a perceber esta diversidade. E é um bom tema de retenção, porque vai de encontro àquilo que eles esperam fazer enquanto médicos na relação com o seu cliente e, de alguma forma, sentem esse apoio da organização relativamente a estes temas. Ajuda, sim. Fazendo um bocadinho, há pouco falou nos tubarões internacionais, a Unicef sente dificuldade, já está a sentir essa dificuldade de conseguir recrutar, estou a pensar nos quadros qualificados, não é? De encontrar as pessoas certas e necessárias ou não? Bom, depende daquilo que estejamos dispostos a pagar, mas de facto existe, do ponto de vista do recrutamento, hoje, alguns fatores que são muito valorizados também por esta população que hoje é global e que nós podemos explorar. Não me refiro tanto à questão do employer branding, refiro-me sobretudo à questão até do contexto em que nos encontramos. Eu preocupei muito na altura em que houve a nossa intervenção da Troika, porque achei que um dos grandes fatores de atratividade estava a perder-se, que era esta capacidade de, em Portugal, se ter um bom estilo de vida, uma boa qualidade de vida por euro de retribuição. Na verdade, penso que não se perdeu totalmente e o próprio país consegue ainda cativar alguns profissionais internacionais. Aliás, eu ouvi numa mesa
esta manhã que estávamos a falar do recrutamento de um italiano, ainda conseguimos. Agora, é óbvio, tudo isto, insisto, se alinha muito ao nível de funções, sobretudo mais diferenciadas, por uma questão de benchmarking também ao nível retributivo, ao nível do pacote de benefícios associados, porque hoje são tudo, digamos assim, informações partilhadas a nível global. E isso, os recrutadores também aqui presentes sabem bem, é a melhor forma de nós garantirmos um bom recrutamento, é pormos em cima de uma boa definição de perfil, em cima de um bom desafio, em cima de uma boa empresa, de uma boa marca, também um bom pacote retributivo, como é evidente. E agora, um bocadinho para o país, acha que esta questão desta sangria de talentos e de muitos quadros qualificados estarem a sair poderá pôr dificuldades no futuro de Portugal? Ou acha que nós estamos a conseguir compensar esta saída com a entrada de algumas pessoas? Porque há quem diga que Lisboa é uma das melhores cidades na Europa para viver, não é? Acha que nós estamos a conseguir fazer isso? É uma opinião, eu posso lhe dar a minha opinião também em relação àquilo que sinto na organização. Eu sou uma otimista por natureza e, portanto, acredito que a seguir a este tempo de crise há de vir alguma bonança. E tenho vivido ao longo do tempo com a José de Mel Saúde algumas situações de maior crise, de maior aflição, mas de facto temos encontrado esse começo otimismo. E aquilo que eu sinto muito nos nossos profissionais, mesmo na área da enfermagem, que de facto houve aqui temas complicados em termos de emprego, aquilo que eu sinto é uma grande vontade de fazerem coisas diferentes e de participarem. Então, a sensação que eu tenho de 20 anos de experiência é que antigamente nós dávamos até mais colo do que certamente hoje damos. Aquilo que hoje temos é equipas que exigem de nós de adulto para adulto. E, portanto, têm uma participação e eles próprios têm uma dinâmica que nos obrigam também a nós, recursos humanos e a nós, empresas, a dar respostas muito mais interessantes. Eu esse calor e essa energia tenho continuamente visto nas nossas unidades. Mas, mais uma vez, também, nós estamos um bocadinho em contraciclo, na verdade. Normalmente a saúde está em contraciclo. De facto, a parte privada está. Acho que devemos olhar para a parte boa também. Estamos em contraciclo, há que aproveitar e deixar-nos levar por este entusiasmo, não é, das nossas pessoas. Está aqui a fazer uma pergunta. Acha que há este risco, por exemplo, este exemplo que eu lhe dei da Alemanha, não é? De por falta de quadros, nós no futuro perdermos as nossas grandes empresas ou a nossa posição em termos do mercado nacional e internacional? Existe esse risco, porque a partir do momento em que vivemos num mundo global e as grandes e boas empresas querem esse mercado, que é o mercado global, existe sempre esse risco. Já existiram outros que, para mim, até foram mais graves do ponto de vista da externalização de produções, e acho que neste momento essa é uma situação, pelo menos a nível da Europa, que está relativamente estabilizada. Existe, mas também não vejo mal nisso. Esta ideia de que emigrar na perspectiva da qualificação e do investimento do capital humano é mau para o país, isto tem uma pool, uns vão e outros regressam. É importante ter a capacidade de repatriar também esse talento. Não enfrento isso como um fantasma, sinceramente. Acho que, felizmente, e obviamente aqui falo pela amostra da organização que represento, nós não temos uma grande dificuldade de, inclusive, repatriar alguns quadros que na nossa estratégia de qualificação foram circular por empresas internacionais. Nós temos um acionista que é uma empresa multinacional, portanto beneficiamos disso, e sempre achei que eles estão motivadíssimos a voltar passado um ciclo, porque entendo que, de facto, há momentos na vida pessoal das pessoas que se encaixam em praticamente todas as alternativas. É preciso saber ter esse mapeamento bem definido, não agir na contingência permanentemente. E eles também estão motivados para a mobilidade? Ou seja, isso é uma das formas de os incentivar também, como a Paula referia há pouco, não é? De dar a oportunidade de formações no exterior. Estão, desde que estejam reunidas as condições. Tentamos sempre a partir de uma base, é que é tudo estável, existe uma informação transparente, em que há um diálogo construtivo, em que é antecipadamente preparado, que apesar das pessoas estarem hoje muito propensas à volatilidade, dizer, hoje estou aqui, amanhã não sei. Na verdade, as empresas que querem sustentar o seu talento não podem gerir dessa forma. Portanto, têm que ter uma capacidade de sustentar também o diálogo e a forma como gerem o tal talento que estamos aqui a circunscrever na nossa análise. Portanto, eu acho que há uma predisposição, as empresas têm que ter políticas e instrumentos de motivação muito claros, seja do ponto de vista das condições, dos acordos que estabelece e também dos desafios que lança. E aqui é que está o grande segredo do tal gostar. Eu remeto muito para o gostar
porque temos muita dificuldade em acreditar muito nesta definição. É saber fazer, ter talento, mas gostando. Se nós pusermos as pessoas a gostar sempre do que estão a fazer, ou em média, é tal questão que hoje de manhã falavam, na segunda-feira eles querem ir trabalhar ou gostam de ir trabalhar. E a felicidade potencia a produtividade, não é? E certamente. A performance. Antes de passar agora a questões para a plateia, ia-lhe fazer um desafio que era, se tivesse que eleger 3 fatores que garantam a retenção do talento, quer nas empresas, quer nos países, o que é que elegeria como fundamental, Paula? Cultura organizacional e valores, certamente. Nós podemos ter os melhores talentos a trabalhar connosco do ponto de vista daqueles que sabem fazer, que gostam de fazer, mas podem não se identificar ou nós não nos identificarmos com o seu sistema de valores. E, de facto, isso nós temos de ter uma identidade própria. E essa identidade própria faz toda a diferença. Depois há um outro tema, e sobretudo para áreas deste género, pessoas muito, muito qualificadas. Vamos deixar, não podemos sair, nós temos tendência, nós portugueses, a ser um pouco paternalistas relativamente aos temas, somos mais diretivos, mais autocráticos em algumas coisas e, de facto, aquilo que temos que dar espaço, e sentimos isso muito na José de Mel Saúde, é as pessoas têm que ser elas próprias as desenhadoras do seu futuro profissional. Têm que fazer uma joint venture com a organização onde estão. E, portanto, esse envolvimento e essa iniciativa, nós, organização, nós, recursos humanos, acho que é um grande desafio que se colocam. E o respeito, que é um dos principais valores da José de Mel Saúde, o respeito pelo outro, que é saber ouvir. Há uma parte aqui quando se fala tanto em novas tecnologias, há bocado falávamos da importância de uma pessoa que falava do recrutamento e seleção, de fazer entrevistas olhos nos olhos, e esta parte mais humana, eu penso que vai ter uma expressão grande e tem uma expressão grande, eu tocar em alguém, sentir e comunicar por aí. E na área da saúde, obviamente, faz todo o sentido. Eu diria que estes três fatores são essenciais. Sim. Mas, Helena, antes de me perguntar, deixe-me inspirar no que acabou de dizer para contar uma estratégia que nós utilizamos, não no recrutamento em geral, mas no jovem. Nós temos um programa que fazemos de X em X tempo, fazemos um levantamento de necessidades de curto prazo de algumas áreas e vamos buscar jovens, fazemos uma seleção de jovens que estão a ser lançados no mercado de trabalho. E nas minhas anteriores funções, eu costumava utilizar, quando estava a avaliar oportunidades de inovação, quando as pessoas nos vinham apresentar ideias, quantas vezes eles respondiam depende às nossas perguntas. Aqui nós costumamos medir quantas vezes as pessoas respondem gosto. E nós pomos lá uma costinha gosto. E no fim o candidato respondeu mais vezes gosto de, normalmente tem um elevado potencial. E agora, relativamente a estes 3 fatores, se tivesse que eleger 3 fatores para garantir esta retenção de talento nas empresas, mas também nos países? Sim, eu não acrescento muito o que disse a Ana Paula. De facto, a cultura organizacional, que na verdade se constrói ao longo de tanto tempo, e eu comecei exatamente por dizer isto ao longo da nossa mesa, é fundamental para esta vertente. Acrescentaria talvez aqui as tais ferramentas operacionais do dia-a-dia. As empresas, e não é só a direção de pessoas ou de recursos humanos, chamemos-lhe como chamamos, são as empresas têm que estar alinhadas do ponto de vista do que é a gestão de topo, do ponto de vista de ciclo estratégico, dos seus modelos de negócio, com aquilo que é a gestão do seu capital humano. E este alinhamento, aliás, hoje em dia, é muito crítico que nós, na nossa área profissional, tenhamos consciência de quando é que vamos vender, entre aspas, coisas à gestão de topo, às comissões executivas. Hoje, a tendência do curto prazismo é gritante, porque as equipas de gestão estão com uma pressão enorme para entregar. E, portanto, nós às vezes chegarmos com uma fantástica ideia relativa, por exemplo, à gestão de talento, no meio de um mandato, de um ciclo, pode ser completamente catastrófico, quer para a nossa popularidade, não é? E competência, quer sobretudo para a análise da efetividade posterior. Portanto, o que eu diria é crítico que os ciclos associados à gestão das valências de recursos humanos estejam o mais possível alinhados e têm que ser mais rápidos com os ciclos de gestão, seja eles na vertente de estratégia, seja eles na vertente de modelo de negócio. E isto consegue-se havendo um reporte e uma linha muito simples, um canal muito informal entre um diretor como nós e um CEO ou um administrador com a tutela do globo. Isso eu acho que também é essencial. E depois o resto é tudo natural. Não sei se alguém da plateia quer fazer alguma questão. Eu ia só pegar uma coisa que disse, Tiago. Esta questão de, muitas vezes, e hoje em dia, há esta tendência de se ir buscar pessoas com formação na área da gestão de recursos humanos
para integrarem os conselhos de administração e, eventualmente, para irem para os lugares de CEO, acha que os responsáveis pelas áreas de recursos humanos têm as competências necessárias ou têm a informação necessária para assegurar este novo papel, que é cada vez mais determinante? Que grande rasteira que me pregou agora. Primeiro eu começo por fazer uma declaração de interesse. Eu sou bioquímico de formação. Portanto, a minha formação em recursos humanos é on-job e tem a ver com os tais 15 anos de experiência que levo na minha organização em diferentes áreas. Também sou um dos tais da mobilidade interna, não é? Mas, de qualquer maneira, falando em recursos humanos e competências, com certeza que ninguém pode chegar a uma comissão executiva, seja um CEO ou seja a uma função de nível 2, que nós chamamos dentro da comissão executiva, sem ter competências associadas à gestão de equipas, à gestão da motivação. Já não vamos falar da componente da liderança e por aí fora. Com certeza. Acho que cada vez mais, fruto até desta mobilidade que as empresas tentam fazer, pessoas com perfis como o meu, provavelmente como o da Ana Paula, com certeza também, estão mais dotados de competências para abraçar um desafio ao nível da comissão executiva. Agora, eu desafiava alguma ortodoxia, como na minha empresa o fizeram, é que nem sempre há um carreirismo da função de gestão de recursos humanos e de direção de pessoas. É absolutamente fundamental, também numa lógica da gestão sustentada do talento, que nós que estamos na área de recursos humanos possamos passar por outras áreas, nomeadamente aquelas que são mais operacionais e muitas vezes até de front office das empresas, e ao mesmo tempo que aceitemos perfis, nós próprios estimulemos isso, e eu faço, a recrutar pessoas que estão numa direção de compras, que têm que se relacionar externamente com fornecedores, ou numa área de marketing, ou mesmo numa área de produção, para que nos tragam um pouco dessas vivências e nós depois possamos melhorar o nosso perfil. E então aí de certeza que estaremos muito mais dotados para incorporar uma comissão executiva. Aliás, algumas grandes empresas já têm um Chief Human Resource, digamos assim, Officer, e muito bem, porque de facto hoje qualquer CEO tem que fazer esse papel, e se puder delegar um bocadinho, melhor ainda, não é? Paulo, eu ia fazer a mesma pergunta. Acha que é importante, dentro das organizações, que os responsáveis dos recursos humanos sejam também cada vez mais por dentro da estratégia e também nas administrações das empresas? Bem, eu se calhar estou numa situação, eu já trabalhei em vários sítios e na José de Melo encontrei, e não há, eu acho que há estratégias diferentes, formas diferentes de fazer as coisas e depois há os nossos, eu gosto disto, não é? E de facto a José de Melo de Saúde tem uma particularidade que para a área de recursos humanos nós normalmente gostamos. Nós somos vistos com a direção, somos a direção por excelência que ajuda a fazer a mudança na organização. O que nos dá uma amplitude também de intervenção e de apoio nesta matéria, nos bastidores, porque isso fazemos questão, de facto, quando falamos em gerir pessoas, não são os recursos humanos que gerem, não é o diretor de recursos humanos, a não ser a sua própria equipa, temos a noção de que são os líderes que estão no terreno, que lideram e que gerem esse talento e que nós suportamos, ajudamos, alinhamos, e de facto temos vivido essa particularidade na José de Melo Saúde de terem essa visão da nossa área. A nossa área é essencialmente isso e, portanto, estou um pouco a falar de cadeira, digamos assim. Acho que é por aí o caminho e somos a direção em que normalmente, quando alguém quer rotar, quando alguém tem uma dificuldade e que gostava ou até de mudar a sua carreira profissional ou sair do Hospital Couve Descobertas, porque a vida dela sempre foi no Porto, ela é do Porto, é nós que recorre para além da sua chefia e que nos pede ajuda. Portanto, temos esse balancear de uma forma muito discreta, porque não somos nós que temos de estar na boca de cena neste painel, digamos assim, mas somos, de facto, um braço importante para a mudança na organização. E isso é muito gratificante para quem está a trabalhar na área de recursos humanos. E penso que ajuda bastante as organizações. Temos um CEO muito gestor de recursos humanos, muito bem focado neste tema e que muitas vezes é ele o patrono de muitas coisas que levamos à Comissão Executiva para avançar. Portanto, temos essa facilidade também na José de Melo Saúde. Eu vou outra perguntar se alguém gostaria de colocar alguma questão. Bem, convido as pessoas, como são poucas também, convido as pessoas que estão aqui da área de saúde, se entenderem, terei todo o prazer em recebê-las na nossa casa. E alguma unidade que queiram ver, também podemos fazer uma visita. E para quem quiser ter bebés, Hospital Couve Descobertas. Tiago, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa.
Não, eu acho que, não havendo perguntas, se calhar insistia muito nesta lógica, se conseguimos aqui todos refletir, se nas nossas organizações nós temos uma abordagem ao talento que pondere a medição e a frição da capacidade de fazer com a capacidade com o gostar de fazer. Porque muitas vezes as ferramentas que nós adotamos monitorizam a primeira. É o desempenho. Basicamente é o desempenho, é o desempenho, é o desempenho. Portanto, o grande segredo aqui é conseguir conjugar. E se fizermos essa reflexão, muitas vezes vemos assim, bem, eu não posso ir a todos, já aqui se falou, tenho que começar por aquelas que são as funções críticas. Então vamos pensar, e nas funções críticas? Quantas pessoas eu tenho em funções críticas neste momento que sabem fazer e gostam do que estão a fazer? Se houver aí alguma que ou não saiba ou não goste, convém haver um plano. E para isso existem os planos de formação, os planos de desenvolvimento associados. Convém muito integrar os ciclos de planos de formação e desenvolvimento e avaliação de desempenho com a avaliação de talento. E a partir daí, a entrevista de feedback com a pessoa é simplicíssima. Envolver, obviamente, a Comissão Executiva nas tomadas de decisão, não só na parte de implementação. Agora venho-lhe pedir aqui 3 pessoas, 4 FTEs e 50 milhões de euros para implementar aqui uma ferramenta fantástica. Não. Envolver no desenvolvimento. Logo na concepção e desenvolvimento, como dizia a Ana Paula, na tomada de decisão sobre o que é que vamos fazer. E se isto for feito no alinhamento com o ciclo estratégico, batem-nos palmas. Perfeito. Eu penso que esta sessão, e se calhar terminamos por aqui, trouxe pistas importantes para responder a estas questões, como gerir a mobilidade de talentos dentro das empresas, como vencer esta guerra pelos talentos, que já é uma guerra planetária. Eu agradeço muito aos membros do painel, Paula Pratos, diretor de Recursos Humanos da Regional de Saúde, e Tiago Brandão, diretor de Recursos Humanos da Unicer, e porque o capital humano continua a ser o fator mais importante para qualquer empresa ou economia de sucesso. Eu espero que as nossas empresas e a nossa economia consigam reter cada vez mais talento. Muito obrigada.